TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Doutora Irvénia, muito obrigada, antes de mais, pela sua colaboração e por aceitar responder a estas questões. Gostaríamos de perguntar, antes de mais, se os animais têm alma. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Os animais têm alma, sim. A doutrina espírita é direta e objetiva na resposta dessa questão. No Livro dos Espíritos, questão 597, nós temos essa pergunta que é respondida de maneira muito direta. Sim, os animais têm espírito, têm um princípio inteligente que sobrevive à morte do corpo físico. E a própria ciência, já há muitas décadas, ela admite que os animais têm essa dimensão traduzida pela inteligência e que confere aos animais, portanto, uma característica muito diferente daquela que se admitia antigamente, de que eles seriam apenas máquinas automatizadas. Como é que ocorre a evolução espiritual nos animais? Todos os seres são criados simples e ignorantes. E à medida que eles vão vivenciando as várias situações da vida, vão evoluindo. O processo evolutivo se faz não só no processo encarnatório, como também no desencarne e nas repetidas encarnações que se processam. Então, tanto para os seres humanos quanto para os animais, a evolução se faz através do processo reencarnatório. E quando os animais morrem, o que é que acontece com a alma? Olha, o Livro dos Espíritos, ele refere que o princípio inteligente dos animais, ou seja, a alma dos animais, quando eles desencarnam, esse princípio é prontamente reutilizado para animar outros seres. Então, de modo geral, se tem a ideia de que quando os animais morrem, a sua alma é imediatamente aproveitada para outro princípio encarnatório. Mas, como eu tenho estudado esse assunto, eu tenho visto que em toda a literatura espírita existem dezenas, centenas de casos que sinalizam que existem animais no plano espiritual. Então, por exemplo, em Nosso Lar, André Luiz fala que existem espécies de cães puxando espécies de trenós. Em Missionários da Luz, também André Luiz e seu mentor relatam, o mentor Alexandre relatam, que nas expedições que descem às regiões umbralinas, às vezes eles vão acompanhados de cães. O Dr. Hermínio Miranda, no seu livro Diálogo com as Sombras, ele fala que quando os chefes de equipes obsessoras vêm aos trabalhos de desobsessão, quase sempre eles se apresentam montados em animais. Eu perguntei para ele qual é a natureza desses animais, ele disse: Irvénia, isso é questionável, mas são animais. Então pode ser que seja o princípio inteligente dos animais, podem ser formas de pensamento, ou podem ser espíritos humanos transvestidos em formas animais. Como é que os seres humanos podem colaborar com a evolução espiritual nos animais? Olha, o ser humano pode ajudar a evolução espiritual dos animais ajudando a sua própria evolução espiritual, ou seja, tratando os animais com amor, com paciência, com tolerância, respeitando neles a sua própria vida, respeitando neles os direitos intrínsecos a todo ser vivo, que é o da própria vida, que é o da liberdade, que é de ter condições de bem-estar, do chamado bem-estar. Então, quando o ser humano olhar para os olhos dos animais e respeitar neles os direitos que os animais têm como direitos naturais, ele estará contribuindo para a sua evolução, não só a evolução dos animais, mas para a sua própria evolução espiritual. Doutora Irvénia, agora entramos numa questão um pouco mais particular. Em termos de alimentação, qual é a nossa responsabilidade no que toca aos animais? Ou seja, a carne alimenta a carne ou nós já temos condições para repensar a nossa alimentação e poupar os animais? Olha, na última edição do meu livro, A Questão Espiritual dos Animais, que é a 10ª edição, eu fiz uma cuidadosa revisão desse capítulo que se chama Comer ou Não Comer Carne, uma abordagem doutrinária e ética. Então eu comendo o aspecto nutricional, o aspecto ético, o aspecto ecológico e o aspecto espiritual também. Então o próprio Livro dos Espíritos, em uma das questões, refere isso que você disse, a carne alimenta a carne. Então criou-se esse mito durante séculos de que nós precisamos da proteína animal, da fonte da carne animal como proteína, mas isso é um mito. O ser humano precisa de aminoácidos, e os aminoácidos são moléculas formadoras de proteínas. Então é mais ou menos assim,
os animais como os bovinos, suínos, frangos comem dos vegetais os aminoácidos e nós comemos os animais. Então nós podemos pular essa etapa e buscar os aminoácidos onde eles existem. Então, eu respeito que nos tempos antigos, e por exemplo, quando você vive em comunidades situadas no meio das matas em condições adversas, talvez isso ainda seja necessário. Mas nós que vivemos em ambientes com outros recursos, nós temos já condições de pular essa etapa e deixar os animais, respeitar-lhes a vida e o sofrimento que nós infligimos a eles durante os períodos de produção dos animais e de abate dos animais. Então hoje, se quisermos, temos sim condição de ter uma alimentação saudável com base apenas na opção da dieta vegetariana. Isso está muito bem explicadinho nesse capítulo do meu livro, A Questão Espiritual dos Animais. Bem, muito obrigada, doutora Irvénia, pela sua participação e esperamos poder contar consigo mais vezes. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade.